Fala, nação tricolor, tudo beleza? Leão na área com mais notícias no Leão Breaking News. Tá na hora daquele corte maroto do Footcast, programa top do canal O Povo. Aqui o papo foi quente, como o Fortaleza tropeçou feio contra o Vitória e o que esperar do tricolor no fim do Brasileirão. Assiste aí, meu chapa. E se quiser conferir o programa completo, é só colar no canal deles pelo link que tá na descrição. Bora conferir, nação! A notícia mais importante para o Fortaleza nesse final de semana foi o jogo da Libertadores, né? Antes do Fortaleza entrar em campo contra o Vitória, o Fortaleza já tinha a sua vaga para a fase de grupos na Libertadores garantida. Você acha que isso pode ter influenciado, de certa forma, esse resultado já garantido para o Fortaleza? Porque, de certa forma, desportivamente, né, em termos de objetivo no campeonato, o Fortaleza já bateu a principal meta que restava aí. Claro, tem o título, ainda os próprios jogadores ainda alimentam um pouco isso, mas na real, a fase de grupos da Libertadores era o grande objetivo aí nessa reta final desses jogos restantes, certo? É difícil a gente diagnosticar com precisão o que aconteceu ontem no Barradão. Ficou até uma rima aí, mas porque a gente não sabe se foi um certo desinteresse, né? Porque foi muito nítido que a postura do Fortaleza, para ter noção, o Fortaleza foi finalizar o quê? Aos 38 do segundo tempo. Isso, demorou demais. No gol, a primeira bola no gol, né? Foi com o Kevin, e teve uma chance com o Pikachu, assim, de resto, foi um Fortaleza sem nenhum tipo de urgência, nem nada. Então, pode ter sido um jogo onde o Fortaleza realmente não tinha o menor interesse com o jogo, como pode ter sido, novamente, um daqueles jogos onde o Fortaleza tem uma pane geral, que já aconteceu durante essa temporada. Não foi uma, duas, três, pelo menos umas 5, 6 vezes o Fortaleza teve, né? Eu lembro do jogo do Maranhão, o jogo contra o CRB na final da Copa do Nordeste, é bom lembrar. Ali houve um pane no segundo tempo, o Fortaleza, né, quase perdeu o título. No jogo contra o Cuiabá, no jogo contra o Potosí, no jogo contra o Corinthians na semifinal. Então, assim, o Fortaleza tem em vários jogos assim, atuações trágicas, assim, de tipo, você olhar com 15 minutos e você olhar, tipo, hoje o Fortaleza não entrou em campo, né? O Fortaleza. E aí não era nenhuma questão de uma, duas peças. Claro que teve jogadores que foram piores assim, durante o jogo, e acho que deu para ver muito, Lucas, a gente pode debater também aqui no programa, algumas reclamações mais focadas em determinados atletas, né, que foram mal e que já tinham um certo desprestígio com o torcedor, assim, de uma certa maneira. Então, eu acho que o jogo de ontem foi isso, um Fortaleza só as camisas ali. As camisas. Foi um dos piores jogos, assim, em termos de Série A dessa temporada, né? Eu acho que a do Cuiabá segue a pior. Cuiabá foi péssimo, a atuação, né? Porque teve expulsão e tal. Mas assim, né? Poderia ter sido pior. Linha aí, né? Só não foi de uma situação, uma goleada cachapante, porque o João Ricardo, no segundo tempo, fez pelo menos umas 3, 4 defesas de alto nível, né? Que, curiosamente, até trazendo, acho que a fala mais importante do jogo ontem, né? O Tinga no intervalo chegou a pedir desculpa e tal, não sei o quê, mas a fala do João Ricardo foi mais impactante, né? Se é para culpar alguém, que me culpem. E a gente sabe que ele foi o menor dos culpados. Aliás, ele foi o único que se salvou, né? Assim, teve outros que conseguiram ir razoável. O João, né? O Kusevich conseguiu fazer uma partida razoável e tal, enfim, de uma maneira geral. Né? O Kevin conseguiu entrar bem, fez algumas boas jogadas e tal, mas no geral, assim, era uma equipe, e aí eu estava, só para terminar essa minha primeira fala, eu não senti o Fortaleza em nenhum momento, sabe assim, com aquele desejo de fazer gol. Tem jogadas, assim, exageradamente, assim, cautelosas. Tinha uma jogada que o Hércules estava de frente pro gol, bate no gol. Ele não batia no gol, ele abria de novo na esquerda, abria a bola pro time. Sempre era buscando a jogada mais difícil possível. O Vitória, a marcação do Vitória estava muito bem encaixada. O Fortaleza, mesmo com a maior posse de bola, em nenhum momento assustava, incomodava, e o Vitória abriu o placar cedo, e isso também influenciou até nas posturas dos times, mas antes, quando estava no 0-0, o Vitória já era melhor. Já quase tinha saído um gol de cabeça, chegava, né? Com mais perigo. E o Fortaleza com muita dificuldade, né? Só uma coisa que eu queria jogar para você, Rangel, porque o Minhoca até falou aí de algumas peças, né, e tal, alguns jogadores que não estavam rendendo tanto, mas o jogo contra o Vitória, da escalação que o Vojvoda fez, tiveram algumas novidades, mas para mim, assim, duas eu acho que são as principais para a gente falar aqui, que é a volta do Felipe Jonathan como titular, e é um jogador que se fala muito, né, que não fez um grande ano com a camisa do Fortaleza,
E o outro é o Pochettino, que voltou a ser titular. Você acha que esses dois caras deixaram a desejar ou algum deles jogou bem? Não, os dois deixaram a desejar e o Felipe Jonathan até um caso para se analisar, porque a gente fala muito que ele não entregou aquilo que se esperava no Fortaleza. Eu acho que é porque, na verdade, não se esperava tanto. Quando ele chegou, ele fez alguns jogos iniciais muito bons, aí começou-se a criar uma expectativa ali de que ele poderia render até mais do que o Bruno Pacheco, e os dois depois, né, caíram de rendimento juntos praticamente. Aquilo até, acho que falei até na semana passada aqui, não foi aqui no Esporte do Povo. Mas o Fortaleza tinha duas opções que pensava em variar elas, na lateral esquerda, o Bruno Pacheco e o Felipe Jonathan, só que calhou de os dois. O bom momento cair na mesma época e o momento ruim também cair na mesma época. Então acabou que ficou quase que inutilizado ali. Mas esse jogo relativo às peças do elenco, a gente vê o Tite, a gente vê o Tinga, os dois assim jogando mal nessa partida, mas o Fortaleza durante a temporada, até o Bruno Costa falou isso pra gente na entrevista que ele deu pra gente exclusiva, que o Fortaleza teve muitos jogos no ano que acendeu alertas e que isso foi compreendido pelo time. A derrota pro Potosí serviu de alerta e isso foi reformulado algumas coisas dentro do time. A derrota pro Cuiabá serviu de alerta e essa não foi uma goleada, mas se você observar, o Tite vai estar no Fortaleza no ano que vem. Teve o contrato renovado. O Tinga vai até 2026. E assim, mostra que tem algumas peças no elenco que ou não rendem para continuar numa Série A, ou então estão em uma fase e precisam ser recuperados. Por exemplo, o Lucero, 15 jogos. Então, isso tem que influenciar no mercado do Fortaleza. O Fortaleza mais de 100 tem que... dias, né? Mais de 100 dias, né? São 103 dias, uma coisa assim. Mas assim, isso tem que influenciar no mercado do Fortaleza. Esse jogo é um ponto... Olha, tudo bem, temporada boa na matemática final aqui, classificação para a fase de grupos da Libertadores, mas tem algumas coisas aqui que precisam ser analisadas já no mercado, porque a temporada do ano que vem começa cedo. Então, já tem que ser rápido. Então, rapaziada, já se inscreveu no canal? Dá essa moral, porque daqui a pouco volto com mais novidades do nosso tricolor de aço. Beleza? Tamo junto. É o leão rugindo sempre.